Uhum. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aqui em mais um estudo bíblico, eu venho estar passando um ensinamento. O texto bíblico se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O autor que está escrevendo, é claro, é Mateus. Qual foi o objetivo dele ao escrever isso? Relatar o chamado de Jesus para com a humanidade. Qual a mensagem principal que o autor quis passar aos seus leitores? Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados, venham até Jesus e ele trará descanso. Ele vai trazer descanso. Então, esse cargo pesado, você vai colocar, né? Você colocará, né? Esse cargo, um cargo e sobre si será lançado o cargo leve e suave que é dito. Quantas vezes você já sentiu frustrações, desanimado e sem forças para continuar a vida? Parece que existe um peso enorme sobre suas costas que impede você de ser feliz. Até mesmo de ler livros, você já sentiu preso, né? Você faz uma coisa e sabe que aquilo fez mal para você, mas não consegue desapegar daquilo. Então, o que eu falo? Quantas vezes nós, principalmente quem está nas trevas, quem está longe de Jesus, que ele veio chamar para a luz, a pessoa ela fica presa naquilo. Uns podem ser em bens materiais, outro em prazeres da carne, outro em coisas que a Bíblia mesmo diz que a traça corrói, que a ferrugem vem. Então, você não consegue buscar aquilo que tem um certo, vamos dizer assim, uma certa eternidade. Um livro, você está adquirindo conhecimento e possivelmente você terá sabedoria. A palavra do Senhor é um livro, além do que um livro, ela é a palavra viva, é Jesus, como eu disse no primeiro ensinamento bíblico. Então, quantas vezes nós que estávamos no mundo e quem está ainda, né, não consegue fazer isso, principalmente ler a Bíblia, né? Alguns podem ter a Bíblia ali, mas não conseguem, porque existe uma prisão, né? Isso significa que você está acorrentado ou acorrentada sobre seu pecado, e ele está te prendendo e tirando sua liberdade. Mas por isso Jesus veio para tirar esse cargo pesado de nós, trazer alívio e descanso. Mas ele também fala que nós devemos tomar o jugo dele, e este jugo é suave e o fardo dele é leve, como eu havia dito. Então esse texto, o texto principal aqui é Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. O que podemos entender é que Jesus fez um convite a toda a humanidade a vir até ele, mas ele faz uma especificação. Você pode perguntar, você pode falar para mim, pois ele fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Realmente Jesus ele fala para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, mas isso não quer dizer que o convite não é para toda a humanidade, pois sabemos que o mundo está mais do que nunca precisando de Jesus e do seu amor. Porém, é que muitos não reconhecem isso. Muitos estão apegados na sua riqueza, muitos estão apegados em coisas desse mundo, como eu havia dito. Mas até pessoas que estão nessa própria riqueza, você vê muitos famosos que falam que sentem ainda um vazio ainda e que precisa de Jesus.
Então, existe esse vazio, né, dentro da humanidade. E só Jesus pode preencher. Que na vida de todos nós, Jesus, ele é o único que pode preencher. E ele vai preencher totalmente em nós. Em uma geração que existe crise existencial, depressão, situações onde pai, mãe abandonam o filho, ou até mesmo os pais matam os filhos, ou os filhos matam os pais. É muito evidente que mais do que nunca uma geração como essa, nós estamos doentes, nós estamos cansados, nós precisamos de Jesus. É muito evidente isso. E é pura ignorância falar que não precisamos de Jesus, dizer que não precisamos. Quando você aceita Jesus, você pode pensar, eu aceitei Jesus e agora a minha vida vai mudar para melhor. Isso é verdade. Você mesmo vai desapegar dessas coisas, você vai começar a vencer o pecado. Em um dos estudos eu falei sobre santidade. E ali a santidade ela vai te levar até a perfeição. Um dia nós vamos ser perfeitos quando Cristo nos buscar. Mas para isso nós precisamos buscar a santidade todos os dias. Orando, jejuando, buscando a palavra do Senhor, revestindo-nos para conseguir suportar todo a hoste e todo principado das maldades celestiais deste mundo, do mundo das trevas. Porém, não é só isso. A vida de um cristão não é um mar de rosas. Uma frase até do cantor Alisson. Que se você for pegar, se não me lembro, Bastidores. Ele fala isso, a nossa vida não é um mar de rosas. Ah, tá, conheço a música. Então ele fala sobre isso, né? Ele fala que nossa vida não é um mar de rosas. Como diz na palavra do Senhor, todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. Mateus aqui está sendo bastante citado, hein? Mateus está sendo usado aqui agora. A Bíblia mesmo diz que todos vão nos odiar. E você pode dizer, mas por que eu vou sair de uma vida difícil e vou entregar meu jugo pesado para Jesus, para eu ser odiado por todos? Daí eu posso falar, não, meu amigo, não, minha amiga. Não é assim. Não é dessa forma também. Então, esse texto bíblico, ele deixa bem claro quando diz, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas também diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para a vossa alma. E finaliza dizendo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então ainda existe um fardo, ainda existe um jugo. E é aquilo que chamamos carregar a sua cruz. Então Cristo não nos chama simplesmente para viver uma vida de final feliz, porque nessa terra nós não vamos ter o final feliz, queira você ou não, o final é a morte. Só que eu vou adiantar e vocês vão descobrir que é melhor você servir a Cristo e não ter o final feliz aqui, mas lá em cima, do que você nunca ter o final feliz, sabia? Porque não sei se vocês sabem, eu acho que o Cleiton deve saber, e o Kevin, mas existe a segunda morte, e não queira ir para lá. Eu vou falar o que é a segunda morte, mas vocês sabem o que é. Acredito que a Bianca não sabe. Essa vida é difícil, mas não significa que porque nós vamos servir a Cristo não vai ser difícil. Significa que vai ter que você carregar a sua cruz. Só que vai ser difícil, ainda assim, vai ter uma dificuldade. Só que eu vou falar também que a aprovação que Deus coloca sobre nós, Ele sabe que nós podemos suportar. Mas é no meio do deserto que nós temos que passar com fé. É ali que Deus prova se nós temos fé ou não. O povo de Israel foi da mesma forma provado. E todos nós, cristãos, somos provados por Deus no deserto.
Então, né? Aquele que, porém, né, perseverar até o fim, esse será salvo. Como diz na palavra do Senhor. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, aquele que persevera até o fim será salvo. E será pregado no reino, o evangelho do reino, a todo mundo. Então virá o fim. Todas as nações vão ter que ser pregadas. Por isso, não podemos ter medo de pregar a palavra do Senhor. Como eu já falei, uns podem achar que Cristo pode vir daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 4 anos. Uns podem achar que daqui 3 meses, 2 meses, daqui 40 minutos, ou daqui 30 segundos. Por isso que tem uns que pregam em ruas, gritando, falando: se arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho, pois é vindo o reino dos céus. E Jesus falava isso. Marcos, capítulo 1, versículo 15. No começo de Marcos, que eu já falei aqui também nos ensinos bíblicos. E isso que eu li sobre serem salvos os que perseverarem, está em Mateus capítulo 24, versículo 13 ao 14. E por fim, a Bíblia também diz isso: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. É o que eu disse. Deus, ele não vai colocar uma tentação, uma provação que não possais suportar. Pelo contrário, antes verás o escape do Senhor, verás o livramento. Isso é uma garantia de Deus, que por mais que um cristão passe por dificuldades na vida, ele vai poder suportar. Porque Deus dará força a ele, e Deus nunca colocará uma provação que ele não possa suportar. Então muitos podem dizer: mas por que eu estou passando por tudo isso? Porque Deus permite que eu passe por tudo isso. Se Deus permitiu você passar por tudo isso, Ele confia e sabe, tenha certeza que você pode conseguir. A mesma coisa é na história de Jó. Mais pra frente eu vou falar também de Jó, de Abraão. Então, todos nós somos provados. Se eles foi, por que nós não seremos? Somos melhores do que eles? Não. Então esse é o tema: as aprovações da vida. Eu quero trazer alguns pontos e uma explicação sobre a aprovação de Deus e sobre uma pessoa corajosa e que persevera. Primeiro, bem-aventurado o homem. Também quer dizer, né, a mulher aqui. Muitas vezes a Bíblia descreve o homem, só que ela está dizendo em geral, tanto mulher como homem, tanto faz. Então, que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Entenda isso: a aprovação é a hora quando nossa fé é testada. Nos tempos difíceis podemos abandonar Jesus ou continuar crendo nele. A aprovação mostra se nosso amor por Jesus é verdadeiro ou só uma atitude de egoísta e interesseira. Ninguém gosta de passar por provações, mas esses momentos ajudam a amadurecer e fortalecer a fé. Quem já superou uma provação encontra mais força em Jesus. O sofrimento não dura para sempre e um dia receberemos a recompensa por resistirmos na provação, que é o que eu disse, que é o que fala na palavra, a coroa da vida, o galardão. Tudo isso vai ser acumulado no reino dos céus. Imagine aquele cristão, aquele crente que só passa por dificuldade na vida, só passa por lutas, mas persevera. Ele vai ficar rico, porque nem essa palavra significa a tamanha riqueza que existe no galardão.
nem a própria riqueza de todo esse mundo pode expressar isso. Imagina a pessoa que passa todo dia por uma provação difícil, que fala, meu Deus, eu vou morrer. A pessoa chega a falar isso. Então, às vezes nós, passando por essas coisas, nós podemos até falar, nossa, nossa, eu quero agora passar sempre por provação, porque é luto, né? Dificuldade. Porque o que Deus vai providenciar por nós é grande. O que Deus terá, né, de abençoar. Ninguém gosta de passar por provações, mas esse momento ajuda a amadurecer a fé, como eu havia dito, né? Aqui, ó, peraí. Resistir na provação. Voltando aqui, peraí que eu tinha perdido aqui. Deus prova nossa fidelidade com Ele. Na Bíblia, existem muitas histórias onde Deus fez o povo dele passar por dificuldades, como eu havia dito de Israel, né? Para ver se eles vão ser verdadeiramente fiéis a Deus. Um bom exemplo é Abraão e Isaac, onde Deus pede o filho dele como sacrifício para Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Mas do céu lhe bradou o anjo, mais adiante, quando ele já estava no monte. Então essa daqui, nós podemos ver que Deus prova ali ele. Quando ele já está no monte, é o que fala. Mas do céu, e ele já estava quase tirando a vida de Isaac, para sacrifício de Deus. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 2 e também versículo 11 ao 12, né? Que foi dali do pedido de Deus até o monte. É interessante isso que Deus fala ali, ó, porque agora, né? Pois agora seis que temes a Deus. Muitos podem falar, nossa, Deus faz nós ter medo dele para servir a ele. Não, o significado de temer é muito mais profundo. É algo mais você depender de Deus, é algo mais você ser fiel a Deus, você mostrar o seu amor a Deus, você ser uma pessoa que honra a Deus. É algo mais além, sabe? Não é ter medo de Deus. Deus não quer, senão contradiria até a própria palavra. Porque Deus, ele criou a humanidade com a atitude de escolher dois caminhos, ou ele ou o pecado. O ser humano uma vez negou a Deus e preferiu comer o fruto. Mas mesmo assim, depois de ver o erro que eles cometeram, eles se arrependeram. E Deus veio e perdoou os pecados dele. E Deus, o Filho unigênito dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você vê isso, né? Então seria contraditório Deus fazer nós ter medo dele. Ali Abraão mostrou amor, mostrou carinho, sabe? E Abraão, ele tinha recebido a promessa que ele ia criar uma grande nação, dele ia vir uma grande nação. E ele já estava velho, ele e Sara. Então pensa, o único filho que Deus prometeu, que ele tinha, depois de velho, Deus vai lá e pede como um holocausto. Mas esse Deus é tão maravilhoso, que se ele quisesse, ele podia pedir, porque ele deu o filho dele por nós. Na verdade, mesmo se ele não tivesse dado, quem é nós? Nós somos pecadores. Deus nos põe à prova para ver se somos verdadeiros fiéis a Ele. Dessa maneira que Deus trabalha com o ser humano. Segundo, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. É o que eu disse, que é
sofrer no inferno na eternidade. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 ao 11. Outros versículos. Lembra da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Josué, capítulo 1, versículo 9. Ser corajoso é nunca desistir de uma luta, mesmo sabendo que vai ser difícil conquistar a vitória. Não é virar as costas, mesmo quando todos à sua volta já fugiram. Aqueles que acreditam e confiam em Deus têm o melhor motivo para ficarem encorajados. O Senhor nunca abandona os seus filhos. Ele não coloca na sua vida um desafio que você não pode superar. Entra a palavra que eu disse. Se você ainda não venceu, não desanime. A vitória está chegando. Isso são exemplos para a igreja, como eu li em Apocalipse, e a igreja do Senhor, né? E os teus servos, para que eles venham a ser fiéis e não venham temer coisa alguma, né? Como eu havia dito, esses dois versículos de Josué, capítulos, e esses textos de Apocalipse e Josué falam sobre isso. Esses são motivos que a vitória está chegando, que nós não podemos ter medo, nós não podemos nos desanimar. São motivos do servo de Deus e da igreja perseverar, né? Então, para que eles venham ser fiéis e não venham temer coisa alguma, porque o Senhor dará a coroa da vida para eles e não sofrerá a segunda morte, que é o que eu disse, né? Que é ir para o inferno. Já o outro exemplo, né, é de Josué, onde Deus encoraja ele não desanimar, ser forte e corajoso para guiar Israel até a terra prometida. Então ele fez ali a continuação da obra de Moisés. Ele ali foi um grande exemplo para muitos, né? E nesse momento Deus encoraja ele. Conclusão de tudo isso: a vida até pode não ser fácil, mas aquele que é fiel a Deus, ainda que ele não venha a ser recompensado nessa vida, Deus recompensará lá no céu. Jó foi provado por Deus. Jó passou por muitas situações e disse: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó, capítulo 1, versículo 21. Mesmo falando tudo isso, ele ainda fez algo muito ruim. Sabia que Jó ele fez algo muito ruim? Amaldiçoou seu nascimento. Depois disto, né? Passou Jó a falar e amaldiçoar o seu dia natalício. Disse Jó: "Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem." Jó, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Mas depois de tudo isso que ele passou, e muito mais, no final do livro dele, né, da Bíblia, ele diz: "Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados." E mais adiante diz também que mandou o Senhor a sorte de Jó. Então, mais adiante, Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, os mesmos que estavam acusando ele como sendo infiel a Deus, como tendo cometido algum dos erros, né? Algum pecado. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuirá. Jó, capítulo 42, versículo 1
ao 2 e também o versículo 10. E por que Jó passou por tudo isso? Sendo que no começo do livro diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Pois ele passou por tudo isso para ter essa experiência. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, capítulo 42, versículos 5 ao 6. Da mesma forma, somos nós. Deus nos coloca em muitas situações difíceis para aprendermos no pó e nas cinzas. Tudo isso. Então, eu espero que vocês guardem essas palavras nos seus corações. A vida é assim, gente. Passamos por lutas, por dificuldades, muitas vezes por amor a Cristo. Somos perseguidos, mas o que há de vir é maior do que estamos passando. É sempre aquilo, né? O sofrimento, o processo, o propósito, ele é maior do que o processo. Nós devemos sempre lembrar disso. Eu agradeço essa oportunidade, eu louvo a Deus mais uma vez por um estudo bíblico, que seja feito sempre à vontade do Senhor. Eu espero que vocês venham a recebendo essa palavra e possam entregar para mais vidas. Agradeço a todos e aplaudam ao Senhor Jesus Cristo.